Gravação iniciada, como essa aula também vai para o YouTube, peço a todos os inscritos no canal que curtam, comentem, compartilhem, né? Deem o link das nossas aulas para os amiguinhos que vão gostar também dessas aulas. E também você que caiu aqui de paraquedas, curta, comente, compartilhe também. Não deixe de fazer essa boa ação, né, pelo professor aqui, que é um youtuber não por vocação, mas por necessidade. Mas aqui tudo é para honra e glória do Senhor, né? Então, vamos começar aqui. Ora bem, a última aula, né, a gente já começou a falar sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Na primeira aula, a gente falou exatamente sobre a imagem do Messias, né, o que ele significa na doutrina da salvação, qual a sua interação, né, no processo de salvação, qual a simbologia que ele tem, tanto política quanto histórica, né, no processo de salvação. Então, agora a gente vai falar sobre exatamente o processo de mudança, né, de mente, ou seja, vai ser exatamente entendendo a estrutura de como funciona a metanoia, que é a conversão de mente, conversão de comportamento, né, e entendendo como isso acontece espiritualmente, falando também exatamente sobre a questão da eleição, da vocação, conversão, justificação e regeneração. A gente vai entender todos esses processos e também analisar algumas vertentes teológicas que têm uma análise um pouco mais diferenciada desses processos, mas que todos eles levam a um entendimento claro sobre a questão da salvação. Ok? Então, começando aqui a nossa lição, vamos para a nossa introdução, que diz o seguinte, né? Dedicando-se ao estudo sistemático da doutrina da salvação, o termo soteriologia deriva das palavras gregas soter, que significa salvador, e logos, estudo ou palavra, definindo-se como o estudo de como Deus proporciona a salvação à humanidade, explorando os mecanismos pelos quais a humanidade alcança a redenção. Só um minutinho, parece que minha câmera deu uma leve bugada. Ah, bom, já que estou sendo gravado pelo menos o áudio, a câmera também ela vai voltar depois. Não entendo bem o que foi isso, mas... Ah, pronto, voltou. É, ok. Como eu estava dizendo, né, voltando aqui à leitura, tinha parado aqui a humanidade alcança a redenção. Continuando. Nesta aula analisaremos detalhadamente os processos de aplicação da salvação, com foco específico na eleição e vocação, conversão, justificação e regeneração, examinando diferentes perspectivas teológicas e suas implicações nas práticas da vida cristã. Passando para o próximo slide, agora a gente vai falar sobre os fundamentos da soteriologia cristã. A soteriologia cristã busca compreender não apenas o que é a salvação, mas como ela se realiza na história e na vida dos indivíduos. Essa dimensão histórica da salvação aparece como elemento central em diversas tradições teológicas, destacando-se a visão de Inácio de Lacuria. Esse Ignácio de Lacuria, peraí. Esse Inácio de Lacuria, ele foi um padre jesuíta, mas ele foi um precursor sobre a questão da soteriologia histórica. A gente não vai estudar nada muito aprofundado sobre ele, até porque ele não é bem uma vertente boa de se analisar, isso porque não somente a tradição, né, e a doutrina dele é diferente da nossa, mas também por conta da sua contribuição para a teologia da libertação, que não é uma teologia boa para a compreensão cristã, isso porque era muito cheio de vertentes de esquerda, né? Ou seja, era muito perpetrada de ideologias políticas de esquerda, além da teologia. No entanto, ele foi um precursor
do entendimento da soteriologia histórica, e ele foi um cara que tem um estudo bastante interessante sobre essa perspectiva, e é por isso que eu coloquei ele aqui como uma perspectiva a se analisar, porque ele tem um entendimento bastante interessante sobre a questão do papel da soteriologia na história humana. Né? Continuando, que desenvolveu uma soteriologia histórica, centrada na concretização da salvação em processos históricos de libertação. Essa perspectiva enfatiza que a salvação não é meramente um conceito abstrato, mas uma realidade que se manifesta de modo concreto na história humana. Seguindo para frente, a salvação, enquanto conceito teológico, é abordada de maneiras distintas pelas várias tradições cristãs, enquanto a tradição calvinista enfatiza a predestinação como elemento fundamental da soteriologia, a tradição pentecostal destaca a importância da experiência do batismo do Espírito Santo, e essas diferenças revelam a complexidade do tema e a multiplicidade das interpretações como a salvação é aplicada à vida dos fiéis. Uma abordagem interessante propõe uma soteriologia sapiencial que busca superar visões intolerantes e denominadoras da religião, focando em uma forma de sabedoria significativa para questões contemporâneas. Essa proposta sugere uma ressignificação da soteriologia em seu aspecto sábio, o que demonstra a relevância continuada desse tema teológico para os debates atuais. O que é que isso significa na verdade, né? Quando eu fiz a separação desse tema para a gente estudar, até porque a gente não vai estudar só isso na soteriologia, né? Esse vai ser um dos módulos que a gente vai ter mais de 2 aulas. Falar diretamente sobre a questão da eleição, vocação, regeneração, enfim, todos os processos que levam à mudança, né, de mente do cristão ou de comportamento, elas devem ser analisadas de uma maneira menos arbitrária. Por que eu digo arbitrária? Porque apesar do meu conhecimento teológico baseado em uma vertente, eu não posso simplesmente defender a minha vertente, deixar as outras de lado, ou taxá-las de errado, ou taxá-las de uma vertente que não deve ter, né, a sua parcela de entendimento, isso porque isso não seria democrático, né, primeiramente. Mas eu quero fazer esse estudo um pouco mais aberto sobre essas vertentes, justamente para que as pessoas percebam que eu não sou uma pessoa intolerante com outras vertentes de análise cristã. Mas eu vou fazer o possível para não tomar partido em nenhum momento, né? E é tanto que eu fiz uma análise mais profunda, ou na mesma dimensão, para todas as perspectivas que a gente vai analisar aqui. Então, não vai ser tratada de nenhuma forma, assim, um pouco mais preconceituosa, por assim dizer, qualquer outra vertente que não seja a que eu acredito. Né? Então, a gente vai fazer esse estudo soteriológico sapiencial justamente para analisar as outras vertentes teológicas e assim a gente consegue perceber alguns aspectos que até a gente vai entender que são perspectivas que só dependem mesmo de pontos de vista, né, mas que levam exatamente a um processo que dá para se entender como igual. Então, outras perspectivas a gente vai entender que foram meramente, como é que eu posso dizer, analisadas de um ponto de vista mais frágil, né, por assim dizer. Então, a gente vai entender como isso funcionou, né, para tomar um argumento ou tomar uma decisão mais sábia, né, de analisar a questão do entendimento soteriológico cristão nas outras vertentes. Perspectivas históricas e comparativas. Né? A soteriologia cristã desenvolveu-se ao longo dos séculos com diferentes ênfases e formulações teológicas. As tradições calvinistas, semi-pelagiana e católica romana e arminiana apresentam abordagens distintas para a questão da salvação, cada uma com sua própria compreensão da relação entre a obra de Cristo e a resposta humana.
A tradição calvinista, fundamentada nos ensinamentos de João Calvino, coloca grande ênfase na soberania de Deus no processo da salvação. Por outro lado, a tradição arminiana, baseada nos ensinamentos de Jacó Armínio, destaca o papel da resposta humana à graça divina. Essa diversidade de perspectivas demonstra a riqueza e a complexidade do pensamento cristão sobre a salvação. É bem sabido, né, que existe aí uma vou dizer uma distensão, né, mas existe aí um atrito grande, né, entre calvinistas e arminianos com relação às suas perspectivas de análise da salvação, tanto como as de relacionamento com Deus. Isso porque os arminianos não conseguem conceber que os calvinistas não têm uma visão fatalista de Deus, né, e os calvinistas não conseguem perceber que os arminianos não têm uma visão completamente humanizada de Deus, o que seria um erro. Né? Por isso que alguns hipercalvinistas chamam os arminianos de semi-pelagianos, e eu acho que isso é uma completa besteira, sendo sincero, porque um arminiano completamente preparado com aquilo que Jacó Armínio ensinava não tem nada a ver com semi-pelagianismo, nem mesmo com aquilo que foi tratado como heresia, que foi a teologia de Pelágio, isso que a gente já estudou até nas outras aulas passadas. Então, o arminiano, ele não é uma pessoa que crê exatamente que Deus ele simplesmente se torna um super-homem. Isso porque Jacó Armínio também não acreditava nisso. A única coisa que Jacó Armínio ele queria que as pessoas entendessem, ou queria que fosse a maior verdade, por assim dizer, era que ele não queria uma visão de um Deus que fosse completamente fatalista. Por que eu digo completamente fatalista? Já enfatizando aquilo que eu falei sobre a visão que eles têm dos calvinistas. Eu tenho a total certeza que Jacó Armínio, quando ele estudou tudo que estudou e teve o relacionamento com Deus que ele com certeza teve, ele nunca acreditou que um Deus de amor, ele simplesmente faria uma arbitrariedade de escolher um ser humano sem tomar as devidas medidas de analisar o comportamento humano para dar razão à salvação do homem. No entanto, ele também acreditava que nenhuma obra humana poderia fazer com que a sua salvação fosse garantida. Isso porque ele também não acreditava que as obras eram a garantia de que a salvação do homem seria como é que eu posso dizer? Seria garantida a partir do seu comportamento, ou seja, ele entendia muito bem que a salvação do homem ela dependia exclusivamente da ação do Espírito Santo. Só que o que ele queria que as pessoas entendessem é que a visão que ele tinha da relação com o Espírito Santo, pela visão arminiana, era justamente que ele via a relação do homem com Deus já muito, como é que eu posso dizer? Muito íntima, por assim dizer. Por que muito íntima? Porque quando ele entendeu que o véu foi rasgado e que agora nós tínhamos acesso a Deus, nós nos tornamos pessoas capacitadas a interagir diretamente com o Espírito Santo e assim tomar decisões cooperativas. Isso é uma visão, ao meu ver, um tanto equivocada por um motivo. A questão da queda do homem fez com que todo o pecado impregnado desde Adão até a nós faz com que qualquer obra que a gente tenha, mesmo as obras feitas de maneira a melhor possível, por assim dizer, né, as obras feitas sem nenhum tipo de resquício de maldade, mas sim feitas por mera pretensão de parecer bom, né, ainda assim não é bom. É o tipo de obra que ela mesmo sendo feita da melhor maneira possível, ela não vai deixar de ter, né, a marca do pecado. Sendo assim, como, em que concepção eu consigo entender que o homem ele consegue se conectar com Deus de uma maneira tão instantânea
ele não tendo encontrado Deus antes, né? Ou seja, ele não tendo esse conhecimento de Deus que o Espírito Santo é quem é capaz de fornecer. E o próprio Jacó Arminio, ele também entendia que a salvação ela é fornecida, né, pela capacitação do Espírito Santo a entender que aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo admoestado, né, a pregação que é entregue ao ouvinte final, ela tem o papel de entrar no nosso coração e entrar no nosso entendimento através da percepção que o Espírito Santo ele vai moldar na cabeça daquela pessoa e fazer ela perceber que, nossa, é isso que eu precisava, né? Eu preciso conhecer Deus, preciso conhecer a Jesus, preciso me entregar a esse Deus. Então, ele entendia que o Espírito Santo, ele dava essas ferramentas, abria, né, o entendimento humano, e através dessa abertura do entendimento humano, ele escolhia servir a Deus. E através dessa escolha, ele era eleito pela presciência de Deus por saber que aquela pessoa, no seu histórico, sabendo do futuro e de todas as coisas, como Deus é conhecedor de todas as coisas por ser um, um, um ser onisciente, ele elegeu aquela pessoa com base na sua presciência. Esse é a percepção da visão arminiana. O calvinista, ele vai ter uma percepção um bocado diferente, isso por causa da ordem das coisas. No entanto, o entendimento do calvinista nunca vai ser a de um Deus fatalista, e sim é de um ser completamente amoroso com o homem. Isso porque, enquanto Armínio acreditava que mesmo o homem, sendo mau, era capaz de ouvir o Espírito Santo falar para ele sobre a verdade do Evangelho e ele assim entender e aceitar o Evangelho, no calvinismo, o que acredita-se é que Deus ele elegeu o homem desde a fundação do mundo, elegeu aquele a quem chamou, e a partir desse chamado existe a vocação. E essa vocação ela é feita justamente no momento do evangelismo, e no evangelismo aquela vocação vai fazer com que o Espírito Santo mostre a ele o que é a verdade, e ele vai ter garantia, o Espírito Santo vai ter a garantia de que aquela pessoa vai perceber que aquela mensagem é real. Então, o Espírito Santo capacitou já de maneira praticamente instantânea, fazendo com que os olhos dele fossem abertos, e assim ele vai perceber que a mensagem que está sendo entregue para ele é uma mensagem de salvação. E a partir daquele momento, ele já é regenerado, e a partir dessa regeneração, ele se converte. Depois de se converter, ele tem é, é, a justificação através da obra de Cristo. E isso tem só uma mudança de perspectiva com relação à visão arminiana, porque enquanto o arminiano ele acredita que a regeneração só vai acontecer depois da eleição, né, porque o camarada vai ser chamado a atenção pelo Espírito Santo, o camarada vai entender que o Espírito Santo está mostrando a ele o quanto ele precisa de Cristo, o quanto ele precisa da salvação, e assim ele vai ser convertido. Depois da conversão é que vai acontecer a regeneração. É tudo a questão de ordem das coisas. No entanto, a visão dos dois é muito parecida. Por que eu digo que é muito parecida? Porque os dois acreditam exatamente na mesma coisa. Qual é a mesma coisa? É que o Espírito Santo é quem capacita o homem do conhecimento do pecado. O Espírito Santo é quem capacita o homem a ter o conhecimento daquilo que é mal dentro dele. No entanto, a ação do homem para o calvinista, ela não tem nem um pingo de contribuição para a própria salvação aquilo que o homem escolhe fazer, porque ele nunca vai escolher por si próprio, por conta do pecado, ele nunca vai escolher por si próprio a Deus, né? Porque se fosse por escolha própria, ele escolheria ir para o inferno, como é a escolha de qualquer pessoa que não crê no Evangelho. E a partir daquele momento ali, aquele homem só vai ser capacitado pela ação do Espírito Santo, que vai transformar a mente dele por conta de ele ser o eleito. No arminianismo, a ação do homem ela é necessária justamente para levar em consideração a questão da responsabilidade.
O que o arminiano hoje, né, não consegue perceber com relação ao calvinista é justamente a questão da responsabilidade. Porque ele acredita que o calvinista tira toda a responsabilidade humana da questão da salvação, e não é assim que funciona. Nem mesmo Calvino acreditava que a responsabilidade humana deveria ser cortada do, do estudo, né? Que deveria ser cortada do entendimento do estudo da salvação. A questão é que a ação do homem, a responsabilidade humana, ela só toma uma dimensão no quesito de que se o homem ele não aceitou o evangelho é porque ele não foi eleito para crer no evangelho. Enquanto no arminianismo ele acredita que o chamado foi feito para todos e a pessoa quando não quis receber o evangelho, ela simplesmente se omitiu da ação do Espírito Santo e resistiu, né, àquela ação. Enquanto para nós calvinistas, a gente vê essa coisa como, tipo, como é que eu, sendo homem, tão falho, tão pequeno, tão incapaz de tantas coisas, sou capaz de resistir exatamente à ação de um ser soberano que está me chamando e eu sou capaz de resistir ao seu chamado. Para nós isso é inconcebível. Isso na visão calvinista, sem levar em consideração a visão arminiana claramente. Quando a gente tem a visão arminiana clara do que ele quer dizer, a gente pensa assim, entendi o que o arminiano quer dizer, só que o que a gente tem noção é de que a responsabilidade humana é simplesmente a responsabilidade que vai me jogar para o inferno. Isso se o Espírito Santo não agir na minha vida para que eu seja salvo. E nós entendemos que Deus é um Deus de amor justamente porque nos elegeu não para ir para o inferno. Não existe eleição para ir para o inferno, existe somente eleição para ser chamado para a redenção, chamado para o céu. Então, se só existe a eleição para o chamado de Deus para a salvação do homem, então como é que eu posso conceber que o conhecimento calvinista é de um Deus fatalista e não um Deus de amor? O que o Jacó Armínio ele tinha muito medo era de ver que as pessoas interpretavam Deus de uma forma muito arbitrária. E ele não queria que isso acontecesse justamente porque ele tinha uma visão de Deus muito amorosa e muito é, é, relacional com o homem. Enquanto para ele, para Armínio, mostrava-se que a visão calvinista era uma visão muito é, cheia de regrinhas. Aliás, não era que era cheia de regrinhas, mas que era muito regulamentada. E quando eu digo regulamentada, é que nós somos eleitos e essa eleição vai nos fazer vai nos fazer caminhar com Deus efetivamente até o fim das nossas vidas e nós não vamos ter a relação com Deus que deveria ter sido feita com relação ao movimento do livre-arbítrio. E os calvinistas acreditam na questão da livre-agência, né? E a livre-agência ela é nada mais, nada menos do que a mesma percepção que o arminiano tem do livre-arbítrio. A única questão é que o arminiano ele acredita que a verdadeira forma de falar seja livre-arbítrio, e não livre-agência. E o calvinista ele vai acreditar que não existe livre-arbítrio, sim livre-agência, porque se fosse livre-arbítrio, eu poderia fazer o que eu quisesse e não seria cobrado por isso. Enquanto o arminiano acha que o calvinista ele corta a responsabilidade humana por causa da questão do entendimento da eleição acontecer antes da fundação do mundo e que Deus elege a pessoa para a salvação, sem levar em consideração os méritos ou as obras da pessoa, para o calvinista, quem está fazendo isso é o arminiano porque ele acredita no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele tira a responsabilidade humana, isso porque a interpretação exata de livre-arbítrio é justamente essa. Por isso que o calvinista ele toma para si o termo livre-agência, porque a livre-agência não tira a responsabilidade humana. Enquanto o termo livre-arbítrio, ele meio que quebra essa questão da responsabilidade humana, e mesmo assim os arminianos não perceberam. Mas eu não vou julgar a forma como os arminianos falam sobre a questão de livre-arbítrio ou livre-agência, porque no final das contas, os dois estão falando exatamente da mesma coisa, só utilizam termos diferentes. A questão de aceitação vai muito
da questão da sabedoria do camarada em interpretar certas coisas. O arminiano ele não vai deixar de ser meu irmão porque ele crê que Deus ele tem uma participação junto com o homem na sua salvação. Para o calvinista, só a ação de Deus é que vale. Por isso que o calvinista ele é monergista, né? Crê na ação de somente uma força para a sua salvação, e o arminiano ele acredita na questão sinergista, né? É uma cooperatividade entre Deus e o homem. Mas isso não vai ser um problema nessa questão, porque a gente vai entender que muitas das coisas que eles acreditavam, elas se relacionam. Tudo depende muito da questão da perspectiva e questão de perspectiva, como eu falei na última aula, é colocar tudo em pratos limpos, perceber certas coisas e se tratar com respeito mútuo, né? Entendendo que cada um dos lados tem, né, a sua parcela de verdade, a sua interpretação de maneira que vá dar razão às suas interpretações. Então, tudo isso vai valer exatamente dessa questão da perspectiva. Então, continuando, conceito teológico da eleição. A eleição como conceito teológico está intrinsecamente ligada à ideia de revelação divina e constitui um elemento fundamental na compreensão da soteriologia cristã. Estes conceitos aparecem na forma significativa dos textos bíblicos, especialmente nas epístolas paulinas, onde se relaciona diretamente com a vocação. Na Epístola aos Gálatas, por exemplo, Paulo descreve sua própria experiência de eleição e vocação como um processo de revelação divina que transformou completamente sua missão. A eleição divina é compreendida de diferentes maneiras nas diversas tradições cristãs. Na tradição calvinista, por exemplo, a eleição é vista como um decreto eterno de Deus, pelo qual ele escolhe alguns para a salvação, segundo seu propósito. Já na tradição arminiana, a eleição é condicionada à presciência divina da resposta de fé do indivíduo, que é o que a gente já falou anteriormente. Como a gente já falou, né, a visão calvinista ela nunca vai ter duas eleições, né? Só existe uma única eleição, que é a eleição para a salvação. E a tradição arminiana ela acredita que a eleição só é condicionada à presciência divina, porque, de acordo com aquilo que o homem vai responder à ação do Espírito Santo, segundo a presciência de Deus, que vai saber que ele vai responder a essa ação do Espírito Santo de maneira eficaz, ele elege o homem, e assim ele converte e depois regenera. Aliás, ele eu troquei aqui as boxes. Não é a conversão que acontece primeiro. Depois é a regeneração, depois a conversão, depois da conversão é a justificação. Enfim, continuando. Vocação como manifestação da eleição. A vocação pode ser entendida como manifestação temporal da eleição divina, o chamado específico de Deus dirige a cada pessoa. O chamado específico que Deus dirige a cada pessoa. Este chamado não se limita apenas ao ministério eclesiástico, mas abrange todos os aspectos da vida do crente, incluindo sua atuação no mundo secular. No contexto litúrgico, a celebração dos ministérios ordenados acontece sempre no contexto da Eucaristia, e é a Igreja, enquanto realidade ministerial congregada para celebrar os Mysteria Christi, que testemunha e acolhe o dom da eleição. Esta perspectiva litúrgica oferece uma chave de leitura ritual ao dado pessoal da vocação aos ministérios, inserindo a experiência individual dentro do contexto mais amplo da comunidade de fé. O que isso, na verdade, quer dizer? Né? Existe uma visão arminiana que eu acho até muito interessante, que é a questão da eleição comunitária, né? Que vai muito pela questão da comunidade. Porque o que é que acontece? Existe uma visão arminiana que acredita que o homem ele é eleito a partir de Cristo. Isso porque ele é inserido no corpo de Cristo, porque ele que é o eleito, e a partir do corpo de Cristo ele também se torna eleito. Que é a eleição por
eu vou esquecer agora o nome da característica dessa perspectiva arminiana, mas é uma perspectiva interessante, devia ser levada em consideração. Mas essa questão de celebrar o Mysterium Christi, que é justamente celebrar a questão da vocação, ela acontece muito pelo fato de, quando nós estamos dentro de uma comunidade cristã, uma comunidade evangélica, onde todo mundo tem a sua apreciação do evangelho e tem a sua parcela de colaboração, cada uma das pessoas vai obtendo uma certa vocação para certas coisas, né? E essa vocação ela pode acontecer tanto pela ação do Espírito Santo como aquilo que Deus já tinha planejado para aquela pessoa, né? Então o Mysterium Christi ele acontece justamente dentro das igrejas para que a pessoa entenda qual a sua verdadeira vocação, qual o seu chamado, e a partir da percepção desse chamado, a pessoa faz a sua dedicação, né, àquele chamado e se prepara para exercer aquele chamado de maneira que vá exaltar o nome do Senhor, não somente para o mérito do Espírito Santo, mas também para ajudar a sua congregação, ajudar a sua igreja. Por isso que a gente fala aqui sobre a vocação como manifestação da eleição, que é justamente quando a pessoa é eleita e está exercendo a sua vocação pelo chamado de Cristo, pelo chamado do Espírito Santo, pelo conhecimento do sacrifício de Cristo, com que ela, desculpa, que faz com que ela comece a trocar o seu comportamento e assim faça com que as suas obras reflitam justamente a ação de fé que ela está tendo. Continuando. A aplicação da salvação começa com a iniciativa de Deus, expressa nas doutrinas da eleição e da vocação. A eleição refere-se ao ato soberano de Deus de escolher indivíduos para a salvação. Há duas visões principais: a eleição incondicional, que é a visão calvinista, onde Deus escolhe os eleitos antes da fundação do mundo, baseado apenas em sua vontade soberana, sem considerar méritos humanos. A outra eleição é a eleição condicional, que é a visão arminiana. A eleição é baseada na presciência de Deus sobre quem crerá em Cristo, destacando o livre-arbítrio humano. Só para saber, essa questão do livre-arbítrio é a mesma coisa da livre agência que é descrita no calvinismo. É só para que a gente não leve em consideração aquela discussão sobre livre-arbítrio e livre-agência, como a gente já explicou antes, é tudo a mesma coisa. Então não vamos levar em consideração a visão fatalista que os calvinistas têm sobre a questão do termo livre-arbítrio. Continuando. Vocação. Refere-se ao chamado de Deus para a salvação e para os propósitos específicos. Distingue-se entre chamado geral, o convite universal para querer Cristo, e o chamado específico, que é a designação de Deus para tarefas ou ministérios particulares, que é o que eu tinha falado antes sobre a questão do Mysterium Christi, que tem a ver justamente com essa questão do chamado específico. A dimensão transformadora da vocação. A experiência da vocação possui uma dimensão profundamente transformadora, como exemplificado na vida do apóstolo Paulo ao ser escolhido. Paulo deu sua resposta, mudando totalmente de projeto. De uma visão sectarista, a vocação o transformou em um missionário com a perspectiva de abertura de fronteiras. Esta transformação radical ilustra como a eleição e a vocação não são apenas conceitos teológicos abstratos, mas realidades que impactam concretamente a vida e a missão dos que são chamados. A eficácia missionária de Paulo e seus colaboradores possivelmente esteja relacionado a essa capacidade de assumir a forma de viver de cada localidade, demonstrando como a vocação leva a uma adaptabilidade que potencializa o alcance da mensagem evangélica. Então, o que a gente entendeu a partir dessa explicação? É que, assim como o chamado de Paulo, né, que Paulo foi chamado de uma maneira bastante peculiar e bastante especial, a questão da vocação de Paulo fez com que a escolha que Deus fez, né, levando Jesus Cristo a chamá-lo diretamente e a ensinar, né, a sua mensagem diretamente para Paulo, fez com que ele mudasse a sua visão completamente e ele, a partir do conhecimento que já tinha, né, porque ele era um camarada muito entendido,
tanto conhecedor de outras línguas como conhecedor de outras culturas, isso porque ele não era só hebreu, né, ele também era romano, era cidadão romano, e ele conhecia outras culturas justamente por ter estudado diversas outras ciências e outras coisas assim acadêmicas que eram diferentes até da escola dos judeus. Então ele tinha uma capacidade de interagir com outras culturas que muitas vezes os próprios outros discípulos de Cristo não tinham, né, porque só tinham mesmo a dimensão cultural baseada no que estava ali próximo a Israel. Paulo já tinha uma visão um pouco mais aberta, porque ele já tinha conhecimento da ciência fora de Israel, né? E quando ele foi chamado por Cristo para interagir com os gentios, ele sabia exatamente como utilizar Paulo como ferramenta. Então, ele foi vocacionado pelo Espírito Santo a se adaptar a essas outras culturas, fazendo com que a mensagem do Evangelho fosse levada através dele de uma maneira eficaz. Então, é nessa forma que a gente vai falar sobre a dimensão transformadora da vocação. Continuando, a natureza e processo da conversão. A conversão representa um ponto crucial na experiência soteriológica, marcando a transição entre a vida antiga, denominada pelo pecado, e a nova vida em Cristo. Envolve tanto elementos cognitivos, que é a mudança de mentalidade, quanto os volitivos, que é a mudança de direção, culminando em uma transformação radical da identidade e o propósito do indivíduo. Nas diferentes tradições cristãs, a conversão é entendida com ênfases distintas. Na perspectiva pentecostal, por exemplo, a conversão frequentemente está associada a experiências intensas do Espírito Santo, enquanto na tradição calvinista ela é vista primariamente como resultado da eleição divina e da ação irresistível da graça. Só para entender, né, essa questão das experiências intensas com o Espírito Santo, muitas vezes acontece nas igrejas pentecostais porque acreditam que a ação do Espírito Santo, quando vai fazendo com que aquela pessoa, participando daquele culto que aparentemente está tão cheio do fogo, está tão cheio da intensidade do Espírito Santo, vai fazer com que ela seja batizada até com o Espírito Santo e assim ela se torna capacitada a entender, da salvação e é chamada assim para participar do corpo de Cristo. E a ação do Espírito Santo nesse momento aí, ela mexe muitas vezes com a parte emocional da pessoa e a partir desse movimento emocional vai transformando aquela vontade da pessoa em deixar, o pecado e começar a servir a Deus de maneira a buscar, a justificação através da obra de Cristo. No entanto, a tradição calvinista é justamente aquela questão onde a gente já tocou, no começo da aula, onde a pessoa já tem, a movimentação feita pelo próprio Deus, elegendo aquela pessoa para que haja o momento em que ela ouvir a palavra, e a palavra, quando é ouvida, percebida, a ação do Espírito Santo entra em cena, fazendo com que ela já seja regenerada naquele momento. Então, a conversão dessa pessoa, e a partir dessa conversão, ela é justificada. Isso porque ela participa da imputação divina, onde a expiação do corpo de Cristo, ela leva sobre si os pecados daquela pessoa, e ela, a partir daquele momento, é justificada através da ação do sacrifício de Cristo. Sendo assim, quando ela é levada ao julgamento do Eterno, quando o acusador vier nos acusar dos nossos pecados e dos nossos erros, quem levará a culpa será o Cristo. E Cristo, ele já levou sobre si toda a culpa e ele já nos perdoou, E por assim dizer, o acusador não tem mais nenhum tipo de argumento para usar contra nós. Por essa razão que a gente fala sobre a imputação divina, que todo o mal e pecado que nós temos, ele é imputado diretamente na imagem de Cristo, levando sobre si nossos pecados como um sacrifício, que ele mesmo se entrega no santuário divino, e a partir dessa entrega expiatória, ele leva sobre si esses pecados, fazendo com que sejam esquecidos. Não esquecidos no quesito de, não lembro de ter feito isso, mas simplesmente ser perdoado, ser deixado de lado. Continuando.
Dimensão histórica e existencial da conversão. Né? A conversão não deve ser compreendida apenas como um evento pontual na vida do indivíduo, mas também como um processo que se desenvolve no contexto histórico mais amplo. A soteriologia histórica de Elacuria sugere que a conversão possui uma dimensão social e política, manifestando-se em processos históricos de libertação. Essa perspectiva amplia a compreensão tradicional da conversão, integrando aspectos pessoais e coletivos da experiência salvífica. A experiência de conversão do apóstolo Paulo, descrita na Epístola de Gálatas, exemplifica a natureza transformadora deste processo. Sua vocação desembocou em um espírito missionário direcionado a diversas etnias da sua época, provocando uma transformação total no seu agir. Este exemplo bíblico ilustra como a conversão não se limita a uma mudança interior, mas manifesta-se uma nova forma de agir no mundo. Ou seja, quando nós nos convertemos, né, quando há mudança de mente, quando nos tornamos finalmente nova criatura, a gente deve levar em consideração justamente aquilo que está escrito no livro de Tiago. Tiago, ele enfatiza muito o fato de que não existe uma demonstração eficaz de fé se não houver obras que capacitem essa pessoa a demonstrar que a fé dela existe. Ela pode dizer que é uma pessoa de fé, que é uma pessoa que crê em Deus, que crê na ação do Espírito Santo, que crê no sacrifício de Cristo, que crê na obra de Cristo, que crê nos milagres de Cristo. Mas se ela não demonstrar através de ações que o ensino de Cristo foi embarcado nela e ela foi capacitada a levar essa capacitação às ruas, né, levar essa capacitação ao mundo lá fora, então ela não é capaz de demonstrar a sua fé de uma maneira eficaz, ou seja, essa fé basicamente não existe. Por essa razão que ele fala que uma fé sem obras é uma fé morta. Não que as obras é que nos justifiquem, mas sim porque se uma pessoa é salva e uma pessoa é capacitada pelo Espírito Santo a crer que o evangelho é verdadeiro, então ela vai fazer de tudo para que esse evangelho seja pregado. Olha o que aconteceu, por exemplo, com a mulher samaritana. Né? A mulher samaritana, ela ouviu Jesus falar, compreendeu a ação de Cristo naquele momento, compreendeu que ele era o Messias e ela se tornou a primeira missionária urbana daquela região, onde ela testemunhou do próprio Cristo para Samaria. Saiu dali daquele local e foi falando de Cristo para todo mundo. Então, a ação do Espírito Santo converteu aquela mulher a um ponto onde ela começou a não interagir somente com ela diretamente, mas a interagir através dela com a sociedade. Isso fez com que ela transmitisse a mensagem do Evangelho para fora e assim mostrasse às pessoas a ação do Espírito Santo na vida dela. Se nós não somos capazes de fazer exatamente a mesma coisa pelas nossas ações, os nossos atos, não tratando, por exemplo, os órfãos e as viúvas, não tratando os necessitados e os incapazes que precisam de ajuda, de auxílio e que precisam de uma mensagem de salvação, então nós não somos capazes de levar, né, essa mensagem de evangelho de paz e não somos capazes de demonstrar que essa fé é verdadeira. É por essa razão que que Tiago ele enfatiza tanto esse aspecto da salvação, ou esse aspecto da fé, que necessita necessariamente de a pessoa demonstrar através das suas obras, né? Através do seu desenrolar histórico, por assim dizer. Lacuria ele entendeu esse aspecto e levou essa explicação para esse questionamento da soteriologia histórica, fazendo com que a ação soteriológica, a ação da salvação, ela fosse transmitida não só de maneira sapiencial, ou seja, do conhecimento entregue ao homem através do Espírito Santo, mas sim também da ação que ele faz com o mundo, a interação que ele faz com o mundo exterior, fazendo assim com que ele também movimente a sua cultura, trazendo essa transformação da mesma forma que Paulo fez. Né? Então, é isso que quer dizer essa questão da dimensão histórica e existencial da conversão. Parece que meu webcam está aqui meio hackeada, mas depois ela volta. Continuando, a resposta humana. A conversão envolve a resposta humana ao chamado de Deus, caracterizada por arrependimento e fé.
É uma mudança profunda na vida do indivíduo, marcada por uma reorientação espiritual. A conversão é habilitada pelo Espírito Santo, que regenera o coração do crente, permitindo-lhe responder ao chamado de Deus. Isso aqui eu levei em consideração em colocar essa explicação, que essa explicação eu tirei justamente de um artigo arminiano, que eu achei muito relevante, porque mostra realmente que Armínio ele tinha a certeza absoluta de que não era o homem que capacitava por si próprio o entendimento da mensagem do Evangelho, e sim o Espírito Santo. O que acontecia é que a entrega da mensagem ela era feita de uma maneira em que o Espírito Santo ele falava com o homem, e a partir desse falar com o homem, ele mostrava a ele onde ele precisava de mudança, onde ele precisava de uma reorientação, onde ele precisava realmente se converter. Era através da ação do evangelismo e através da ação do Espírito Santo dentro do evangelismo que fazia a pessoa se converter. Eu achei bem interessante essa questão da resposta humana tirada de um artigo arminiano que eu li, porque ela vai muito de encontro com aquilo que até os próprios calvinistas acreditam. Porque os calvinistas acreditam que a ação do Espírito Santo ela já acontece dentro do aspecto do evangelismo. É tanto que os calvinistas são as pessoas que mais evangelizam, diferentemente do que alguns arminianos possam pensar, porque acham que os calvinistas não evangelizam porque acreditam que a ação do Espírito Santo ela acontece sozinha. Não é bem assim que acontece. Né? Os calvinistas eles acreditam que a palavra deve ser pregada justamente para alcançar aqueles que foram eleitos. E aqueles que foram eleitos vão ao encontro dessa mensagem já sendo capacitados pelo Espírito Santo a entender que eles necessitam de salvação. É por essa razão que a gente acredita que o Espírito Santo ele já está fazendo o trabalho dele dentro da ação do evangelismo na visão calvinista. Ou seja, basicamente é a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa. O que dificulta o entendimento entre calvinistas e arminianos é entender que o Espírito Santo ele não pode ser resistido, segundo a visão calvinista. E a visão arminiana, o Espírito Santo está lá explicando, olha, você tem que se consertar, tem que se conectar com Deus outra vez, tudo mais. E se a pessoa disser que não quer, ok. Enquanto na visão calvinista, isso não deve acontecer. Porque na visão calvinista, o Espírito Santo, quando está lá convencendo o homem não é capaz de dizer não ao Espírito Santo. Isso porque o Espírito Santo é tão soberano quanto o próprio Deus, já que ele faz parte da Trindade. Então, essa visão trinitária que o calvinista tem impede ele de perceber o Espírito Santo como alguém que pode ser resistido. Enquanto no arminianismo ele vai falar que o Espírito Santo ele não age dessa maneira arbitrária justamente para permitir que o homem tenha a agência, né, tenha o arbítrio de entender que ele precisa da salvação, que ele necessita escolher, né, seguir a Deus. No entanto, o calvinista ele não acredita que o homem é capaz de responder esse chamado sozinho, porque o pecado está lá. Só que o arminiano ele vai dizer que o Espírito Santo está lá, já tirando esse poder do pecado temporariamente da ação do homem, de escolher entre seguir a Deus ou não, justamente para que ele tenha a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio de maneira plena, né? Mas aquilo dali acontece momentaneamente. Isso na explicação arminiana. O calvinista ele tem a explicação bem clara e óbvia de que o Espírito Santo ele não pode ser resistido. E isso só acontece porque o calvinista ele tem uma visão trinitária muito forte sobre a questão de que as três pessoas da triunidade têm exatamente a mesma força, o mesmo poder, a mesma dimensão, a mesma soberania. Então, a ação do Espírito Santo, através da visão calvinista, ela não pode ser resistida. Né? Mas no arminianismo, isso só acontece porque a forma de exercer o livre-arbítrio ela acontece momentaneamente porque o Espírito Santo está lá em presença, mudando essa perspectiva do homem momentaneamente para que ele tenha a capacidade de escolher a Deus por vontade própria. Ao contrário do que
do que acredita a visão calvinista. Continuando. Agora a gente vai falar sobre a justificação, né? Dimensão jurídica da salvação. A justificação constitui um dos conceitos centrais da soteriologia cristã, referindo-se ao ato pelo qual Deus declara o pecador justo diante de si. Este conceito tem sido objeto de intensos debates teológicos ao longo da história da Igreja, particularmente durante a Reforma Protestante. Na tradição calvinista, a justificação é entendida como um ato forense de Deus no qual ele imputa a justiça de Cristo ao pecador mediante a fé. Já na tradição católica romana, conforme estabelecido no Concílio de Trento, a justificação envolve não apenas a remissão dos pecados, mas também a santificação e a renovação do homem interior. As as diferenças na compreensão da justificação entre as tradições calvinista, católica romana e arminiana refletem visões distintas sobre a relação entre graça divina e a responsabilidade humana no processo da salvação. Enquanto a tradição calvinista enfatiza a soberania divina, a tradição arminiana destaca a possibilidade da resposta humana à graça. E a tradição católica romana articula uma visão que integra tanto o aspecto forense quanto o transformador da justificação. O que é que isso quer dizer? Eu não preciso estar explicando novamente a questão do entendimento calvinista e arminiano sobre justificação, porque já expliquei muita coisa sobre os dois lados. O que quer dizer essa visão católica, né, do aspecto forense quanto ao transformador da justificação? Eles acreditam que a justificação ela acontece sim depois da fé, da questão da conversão, só que existem certos processos que o homem deve seguir para que ele receba a justificação sobre si. E essa, esses complementos que ele deve ter são exatamente os sacramentos. Né? Cada sacramento vai fazer com que a ação transformadora da conversão que ele teve faça com que ele permaneça no caminho de ir para o céu. Ou seja, ele está sempre numa linha tênue. Se ele não tiver essa participação na, nos sacramentos, não é somente a fé que ele teve no poder do evangelho que vai salvar ele. Ele tem que crer no evangelho, crer na ação do Espírito Santo para que entenda que ele está crendo naquele evangelho ali, mas tem também que seguir os sacramentos para que ele seja santificado. E a partir desse momento de santificação, ele vai ser justificado. Então é só para a gente entender essa questão da visão católica romana nesse aspecto. Seguindo aqui adiante, regeneração, a dimensão transformadora da salvação. A regeneração refere-se à obra do Espírito Santo pela qual o crente recebe uma nova natureza e é capacitado a viver uma vida de obediência a Deus. Este conceito está intimamente ligado à ideia de novo nascimento ou nascimento espiritual, conforme descrito no Evangelho de João. Ou seja, a regeneração é justamente aquele momento em que você está tendo a capacidade de entender que a ação que está acontecendo ali é justamente ser capacitado a entender a mensagem do Evangelho. É aquele momento em que você tem os seus olhos abertos. Ok? Seguindo em frente. Na tradição pentecostal, a regeneração é frequentemente associada à experiência do batismo no Espírito Santo, que capacita o crente para o testemunho e o serviço cristão. Esta ênfase na experiência pneumatológica distingue a tradição pentecostal de outras correntes teológicas. O que isso acontece? Na visão pentecostal, acontece muito a questão de que a pessoa, quando está lá participando do culto, está lá participando da reunião dentro da igreja, se o Espírito Santo mover-se de uma forma intensa no meio daquele povo, e, por exemplo, a pessoa começar a falar em outras línguas ou em línguas estranhas, ela está sendo batizada com o Espírito Santo. Ou seja, aquela ação que está acontecendo com ela ali de manifestar outras línguas está garantindo que ela está participando do serviço cristão, sendo testemunha da ação do Espírito Santo, porque ela está falando novas línguas e ela sendo capacitada a falar essas novas línguas, ela foi batizada com o Espírito Santo. Nas outras tradições, isso não vai acontecer.
nem mesmo na tradição calvinista bem clássica, ou mesmo na visão arminiana muito mais clássica ainda, essa questão da ação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, ela vai acontecer justamente na regeneração. Enquanto o pentecostalismo ele vai acreditar que a ação do Espírito Santo para o batismo, ela só vai acontecer quando capacitar o crente a manifestar um dos dons do Espírito, né? Seja ele nos dons de língua estranha, ou seja no dom de milagre, ou enfim, em outras manifestações de dons através do Espírito Santo, onde a visão pentecostal ela vai entender que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E na visão arminiana clássica e a calvinista clássica vai acreditar que o batismo com o Espírito Santo ele acontece na regeneração. Ou seja, no momento em que nós temos os nossos olhos abertos para entender o evangelho de Cristo, ali acontece a ação do batismo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo se misturando à essência humana, ou seja, nos capacitando a perceber a ação do evangelho, perceber que nós necessitamos de conversão, enquanto na visão pentecostal vai ter uma coisa muito mais sobrenatural. Então é só para a gente entender mais isso. Mas também respeitando, obviamente, a visão pentecostal, até porque eu participei muito da vida pentecostal na vida. Então, de forma nenhuma, eu vou desrespeitar uma visão teológica da qual eu participei durante muito tempo da minha vida. Continuando, a regeneração não deve ser entendida como um processo meramente individual, mas como parte da obra redentora de Deus que tem implicações para toda a criação. A soteriologia histórica enfatiza que a regeneração do indivíduo está inserida no contexto mais amplo da renovação de todas as coisas, conectando-se assim com a esperança escatológica cristã. Portanto, justificação é o ato legal pelo qual Deus declara o pecador justo com base na fé em Cristo. A justificação é pela fé somente, sola fide, sem obras humanas, e envolve a imputação da justiça de Cristo ao crente. A regeneração é o novo nascimento espiritual operado pelo Espírito Santo que transforma o coração do crente, dando-lhe uma nova vida em Cristo. Na visão arminiana e calvinista, a questão da regeneração também é o batismo com o Espírito Santo. Agora a gente vai falar sobre a questão da Ordo Salutis, né, que é a ordem da salvação. Tanto para a visão arminiana como calvinista vai haver algumas diferenças, como vocês estão vendo aqui o infográfico, né? E eu coloquei aqui mais duas outras perspectivas, que é a perspectiva luterana e a perspectiva católica romana, que é só para a gente ter uma base do que cada uma propõe com relação à ordem de salvação. Então, entendendo aqui a questão da perspectiva reformada calvinista, né? Primeiro acontece a eleição, né? O homem é eleito antes da fundação do mundo. O chamado eficaz, ele acontece justamente no evangelismo, isso porque quando o homem que foi eleito, ele recebe a ação do evangelho, né, o chamado eficaz, ele já está embutido ali, porque a ação do Espírito Santo já está misturada com a ação do evangelho, do evangelismo. O evangelismo chama o homem de uma maneira eficaz, fazendo com que ele perceba que precisa de, de conversão, precisa de conhecer a Deus e de se relacionar com Deus. Então acontece a regeneração naquele momento, fazendo com que ele abra os seus olhos e perceba que precisa da ação de Deus para que ele seja salvo. Ele é convertido, acontece aqui a metanoia, né? A partir da conversão, ele vai agora mudar suas atitudes e mudar sua mente, vai se tornar uma nova criatura. E a partir desse momento que ele se torna uma nova criatura, ele é então justificado. Na perspectiva arminiana, primeiro acontece o chamado geral, porque é exatamente é o chamado geral que torna, né, a ação do Espírito Santo presente para qualquer pessoa, para todo o mundo, né, por assim dizer. A fé, que é a resposta humana, ela acontece de acordo com a evangelização também, porque a evangelização vai acontecer, o Espírito Santo vai lá e vai falar para aquela pessoa que ela precisa do evangelho, que ela precisa conhecer a Deus, que ela precisa ter uma ação de,
de resposta a essa graça e assim ela possa ser resgatada, né, por esse evangelho, fazendo assim com que ela seja salva. E a partir dessa resposta, ela vai ser eleita, né, porque é baseado na presciência de Deus, sabendo que todas as coisas que ela vai fazer agora, de acordo com a fé que ela recebeu do entendimento, né, do evangelismo, vai fazer com que ela seja eleita baseada na presciência de Deus dos próximos atos que ela fará. A partir desse momento, ela é regenerada, ou seja, ela tem o entendimento da sua incapacidade de se salvar e da necessidade de andar com o evangelho da cruz e de entender o sacrifício de Cristo, e assim ela é justificada. A visão luterana ela é um pouco diferente da visão de Armínio e da visão de Calvino, porque ela tem ênfase nos meios da graça, palavra e sacramentos, isso porque para Lutero ele acredita que a fé ela vem não pelas obras, mas sim pelo ouvir a palavra, e a partir dos meios da graça ela vai fazer com que o homem seja regenerado e faça também o uso dos sacramentos, assim como a visão católica católica romana, ele vai entender que o meio da graça fez com que ele entendesse o chamado de Deus, e a partir desse chamado de Deus ele vai também responder aos sacramentos de maneira que ele se tornou uma nova criatura. E na perspectiva católica, a salvação é um processo contínuo envolvendo graça, fé, obras e sacramentos, é o que a gente já explicou anteriormente. Continuando aqui, a soteriologia e a vida espiritual. A compreensão teológica da salvação tem implicações diretas para a vida espiritual dos fiéis. A doutrina da eleição e vocação, por exemplo, pode inspirar um sentido profundo de propósito e missão, como é exemplificado na vida do apóstolo Paulo, cuja vocação desembocou em um intenso espírito missionário. A experiência de conversão, justificação e regeneração estabelece as bases para um crescimento espiritual contínuo, no qual o crente é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Esse processo de santificação intimamente ligado à soteriologia manifesta-se em uma vida de amor a Deus e ao próximo. Agora, a questão da soteriologia e a missão da igreja. A soteriologia não é apenas uma questão de especulação teórica, mas tem implicações diretas para a missão da igreja no mundo. A compreensão da salvação como uma realidade que se concretiza em processos históricos de libertação, conforme proposto por Elacuria, desafia a Igreja a envolver-se ativamente na transformação das estruturas de injustiça e opressão. O ministério eclesial, em suas diversas formas, está fundamentado na eleição da vocação divina, que são testemunhas e acolhidas pela comunidade de fé. Esta perspectiva comunitária da vocação ressalta a importância da igreja como contexto no qual os dons e chamados individuais são discernidos e afirmados. Conclusão. A soteriologia cristã apresenta uma visão multifacetada da salvação que integra elementos históricos existenciais, jurídicos e transformadores. O processo de eleição e vocação, conversão, justificação e regeneração não devem ser entendidos como etapas isoladas, mas como dimensões interconectadas da única obra salvífica de Deus em Cristo. As diferentes tradições teológicas, com suas ênfases distintas, contribuem para uma compreensão mais rica e completa da salvação. A tradição calvinista destaca a soberania de Deus, a tradição arminiana enfatiza a responsabilidade humana, a tradição católica romana articula a integração entre justificação e santificação, e a tradição pentecostal ressalta a dimensão pneumatológica da experiência salvífica. Uma soteriologia integrada e equilibrada reconhece tanto a iniciativa soberana de Deus na salvação, quanto a resposta humana de fé e obediência. Reconhece igualmente a dimensão histórica e social da salvação, bem como a sua concretização na vida individual dos crentes. Esta visão holística da salvação oferece recursos teológicos para enfrentar os desafios contemporâneos e para articular a relevância perene da mensagem cristã para o mundo atual. Então, é só para que a gente perceba, finalmente, que a ação da salvação ela tem uma ligação direta com a ação do Espírito Santo, porque é ele o responsável por nos tornar
capacitados a entender a ação do Evangelho, né, entender a mensagem do Evangelho, entender também o sacrifício de Cristo, e entender que através de Cristo nós também somos chamados a participar, a ser co-participadores também da herança divina, nos chamando também como filhos, né, fazendo assim com que a gente perceba que nós podemos chamar a Deus de Pai, né, por isso que nós o chamamos de Abba Pai, e através dessa demonstração da salvação, a gente faz a nossa interação não somente conosco, né, e Deus, no nosso momento em secreto, nas orações, mas também na nossa movimentação social, fazendo assim com que a nossa salvação ela seja percebida pelo mundo lá fora, nos nossos atos, através daquilo que nós cremos, né, fazendo assim com que a transformação não aconteça somente, né, de dentro para fora, né, em cada um de nós, mas também para além de fora, né, fazendo com que as pessoas vejam em nós realmente essa ação. Tanto fazendo jus, né, o que o próprio Jesus disse, né, que as pessoas reconheceriam a nós como discípulos dele, se nós fôssemos pessoas de amor. Né? E esse amor não somente é transmitido na maneira de amar uns aos outros, mas também de amar as pessoas lá fora, de fazer com que as nossas ações elas sejam colocadas não somente dentro dos nossos templos, não somente dentro das nossas casas, mas também lá fora, né, ajudando aqueles que estão necessitados, aqueles que estão incapacitados, aqueles que estão em situação completamente diferente da nossa, em questão de que não tem capacidade nenhuma de se ajudar ou de alcançar qualquer tipo de auxílio. Somos nós que, através dessa ação do Espírito Santo e dessa conversão, fazemos com que o entendimento da palavra, o entendimento do Espírito Santo, seja o motor, né, o combustível para que nos tire, né, da nossa comodidade dentro dos templos e das igrejas, para que a ação social faça com que a movimentação histórica do Espírito Santo, a movimentação histórica da salvação, ela faça com que o movimento evangelístico ele seja perpetuado e assim ele consiga chamar ainda mais pessoas para a eleição, para a conversão, para a justificação e assim se tornem também co-participadoras do Evangelho de Cristo e assim sejam também salvas por essa ação expiatória de Cristo no seu sacrifício e fazendo assim com que elas também sejam chamadas de irmãs, né? E assim participando da salvação, entrando no céu juntamente com a gente. Eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar sobre essa parte. Né? Eu não tem mais nada que eu precise entregar sobre qualquer uma dessas perspectivas. Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode falar agora, mas senão a gente já encerra aqui e já fica para o próximo sábado. Ok. Pode falar, pai. Não, é só uma recomendação para os alunos aí que assistam a aula outra vez no YouTube, porque teologia é uma coisa que a gente precisa ouvir muito, escutar, não só ouvir, escutar, né? Prestar atenção para poder assimilar. Não adianta a gente passar 1 hora e meia te ouvindo aqui, vai deixar muita coisa passar, cara. A gente vai reter aí talvez 15% do que você falou. Mas se a gente der uma escutada novamente, a gente pode reavivar um bocado de conceito. Só isso mesmo. Pronto. E é também o que eu sempre recomendo que as pessoas façam é escutar mais de uma vez. Eu é porque a minha forma de estudar é ensinar. Né? Quanto mais eu ensino, mais eu vou aprendendo também, porque eu leio bastante aqui, né? E vou vendo alguns artigos, vou vendo algumas ideias, tentando comparar algumas coisas, então o tanto de informação que eu leio também não consigo absorver tudo. Então, aquilo que eu consigo absorver, se eu ensinar, eu consigo perpetuar um pouco mais na minha cabeça. Então, a minha forma de estudar também é ensinar teologia. Mas eu indico justamente isso. Continue se expondo, né? Tanto a teoria, tanto as aulas, né, a escutar, né, alguém que está falando de teologia ou de tentar ensinar também as outras pessoas. É tanto que o chamado principal do evangelho é fazer discípulos, né? Então, se você fizer o possível para aprender, reter essa informação e depois retransmiti-la, você também aprende. Pronto. Enfim,
Já terminamos aqui a aula deste sábado, né? Vai ficar aqui agora para a próxima semana. Obrigado por virem. Até a próxima aula. E obrigado a todos aqui. Obrigado a vocês do YouTube que assistiram até aqui. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E dar o seu like, né? Que também é bom. Então, agradeço aqui a presença de todos. Até o próximo sábado.